Esse filme te provoca alguma nostalgia? Antes de 2008, os filmes de super-herói estavam longe de formar um universo coeso. Cada personagem existia em seu próprio mundo, sem conexões significativas. Então, tudo mudou quando Tony Stark entrou em cena. Hoje vamos relembrar como o Homem de Ferro não apenas salvou o dia nas telonas, mas também deu vida ao MCU, universo compartilhado da Marvel. Gênio, bilionário, playboy, filântropo. Tony Stark chegava nos cinemas em 2008 para cravar o início de uma nova era cinematográfica jamais vista antes. Tony Stark impulsionou a Marvel e proporcionou a redenção do ator Robert Downey Jr., conquistando públicos e críticos, resgatando e cravando de uma vez por todas a sua reputação em Hollywood. Abriu a liderança do MCU. Sua presença carismática e seu comprometimento com o papel foram fundamentais para o crescimento e consolidação do universo cinematográfico da Marvel, tendo um impacto duradouro na forma como os filmes de super-herói são percebidos em Hollywood, e obtendo um papel central em um dos maiores eventos e desfechos cinematográficos da história até então. Relembre tudo isso comigo. O ano era 2007. Sempre fui uma criança apaixonada por filmes, principalmente de super-herói. Era fascinado pelos filmes do Homem-Aranha, conforme eu falo em um vídeo aqui no canal. Porém, lembro um determinado dia que, ao sair do cinema, vi um pôster em um canto do enorme corredor de cinema, e esse pôster me chamou a atenção. O pôster tinha logo de cara o olho da armadura do Homem de Ferro, e ele estava em destaque. E logo atrás tinha uma imagem de fundo do Homem de Ferro voando, e aquilo por algum motivo me chamou muita atenção. O pôster não tinha muitas informações, apenas estava escrito Iron Man, e que a previsão de lançamento era 2008. Aquilo me chamou a atenção. Devo ter me deparado com algum trailer do filme perto de seu lançamento. Logo na semana de sua estreia, fui ao cinema ansioso para ver aquela nova história. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Homem de Ferro. Inclusive, cheguei atrasado no cinema. Entrei e o filme já havia começado, há uns 5 ou 10 minutos. Consegui um lugar e me lembro de pegar o filme bem na hora que ocorre a explosão e Tony é sequestrado. O filme já começa no ápice. Logo começamos a gostar do Tony Stark, pela sua inteligência demonstrada e autoconfiança, além de toda a parte dramática de estar passando pelo sequestro e ser obrigado a construir um míssil baseado na sua tecnologia. Esse sequestro fez nascer um Tony Stark muito mais consciente, e foi a origem do Homem de Ferro. Tony seguia a filosofia de vida que suas armas eram usadas para salvar o mundo, porém ele percebe que uma considerável parte delas estavam caindo em mãos erradas. Aquilo foi o início de sua mudança de empresário arrogante a herói altruísta. Em paralelo, o ator Robert Downey Jr. passava por uma mudança também de ator com reputação queimada por envolvimento com drogas e prisões para uma das peças centrais de um novo universo cinematográfico de sucesso. Tony e Robert passaram por essa redenção juntos. A cena dele construindo sua primeira armadura, a Mark I, da caverna, com tecnologia improvisada e sucata, me arrepia. Ele ganhando tempo, simulando estar construindo o míssil que eles tanto queriam, mas secretamente construindo a Mark I. É um absurdo de bom todo esse início de introdução sobre o Tony Stark e a criação da Mark I. São cenas que prendem totalmente a nossa atenção e gera uma atenção também. E ali Tony mostra um pouco do potencial da sua inteligência naquela situação. Não podemos deixar de comentar sobre a trilha sonora muito pontual e extremamente potente, transmitindo a vibe do Tony Stark, com guitarras e sempre muito bem marcantes, com uma das músicas das melhores bandas de rock do mundo, como Black Sabbath, AC/DC, entre outras, que tornaram a origem do Homem de Ferro muito mais marcante. Homem de Ferro não foi apenas um filme, foi um manifesto que transformou novamente a forma como percebemos os super-heróis em tela. A escolha ousada de Robert Downey Jr. como Tony Stark foi uma aposta que se revelou brilhantemente bem sucedida. A verdadeira magia do Homem de Ferro está nos fragmentos inesquecíveis, que permanecem entrelaçados em nossa memória coletiva, desde a construção da primeira armadura improvisada até a evolução marcante do carismático Tony Stark ao longo da narrativa. Era interessante notar como o CGI do filme, os efeitos especiais eram muito bons e envelheceram bem. Até os dias de hoje é muito melhor que muito filme, tá? Então realmente a Mark 1, 2 e 3, basicamente todas do primeiro filme, sempre transmitia algo sólido, realmente um metal mesmo, parecia que era a realidade, nem parecia muitas vezes que era efeito especial, muita coisa ali é CGI, mas é um CGI extremamente bem feito, coisa que, como muitos sabem, decaiu nos últimos anos pela quantidade de filmes e a produção em massa, né, que a Marvel acabou entrando, e com isso, consequentemente, acaba caindo a qualidade dos efeitos especiais, tendo muitos filmes e inúmeras polêmicas, mas a gente pode perceber como nos primeiros filmes do Homem de Ferro, até o 2, até o 3 mais ou menos, como a qualidade era bem grande. Você vê que tem um cuidado ali com o efeito visual, muito bacana. Cada momento foi habilmente criado para nos levar a uma jornada emocional única. E claro, quem poderia esquecer da cena pós-créditos que nos apresentou a audaciosa ideia de um universo compartilhado. Esse filme
filme não apenas definiu um novo padrão para filmes de super-herói, ele redefiniu todo o gênero cinematográfico. O impacto cultural foi avassalador, mas também foi um divisor de águas da indústria. Na época de 2008, o cenário cinematográfico estava ansioso por uma mudança, e a Marvel Studios entregou algo que ninguém esperava. Os filmes de super-herói estavam longe de formar um universo coeso. Cada personagem existia em seu próprio mundo, sem conexões significativas. Na virada do século, filmes de super-herói eram uma aposta arriscada. O público tinha dúvidas sobre a capacidade de Hollywood em traduzir as páginas dos quadrinhos para a tela grande, de forma autêntica. Muitos ainda se lembravam das adaptações duvidosas que surgiram nos anos anteriores. A verdade é que os fãs não tinham garantia de que seus super-heróis favoritos seriam tratados com o respeito que mereciam. O acerto aconteceu nos filmes do Homem-Aranha, de Sam Raimi e Tobey Maguire, trazendo o herói muito mais para a realidade, o levando a sério e trazendo seus problemas e desafios, conforme falo em meu vídeo no canal. O Homem-Aranha de Sam Raimi foi o pioneiro e causou um grande impacto, inclusive com o Homem-Aranha 2 sendo considerado um dos melhores filmes de super-herói até os dias de hoje. Porém, depois de alguns anos, com o fim da trilogia de Sam Raimi, a Marvel decidiu aumentar a aposta. A Marvel Studios teve a coragem de criar um universo interconectado. Foi nesse contexto desafiador que a Marvel Studios decidiu arriscar. A ideia de um universo compartilhado era audaciosa, mas eles estavam dispostos a enfrentar o desafio. E o Homem de Ferro foi a pedra fundamental dessa jornada. Um dos grandes triunfos do filme foi a escolha do Robert Downey Jr. para interpretar o Tony Stark. Sua atuação carismática e cheia de nuances deu vida a um personagem que poderia ter sido facilmente esquecido. A jornada de Stark, de magnata egocêntrico a herói altruísta, foi uma virada incrível. A narrativa não apenas nos deu um super-herói, mas também um personagem com o qual podíamos nos identificar e torcer para que se redimisse. O roteiro afiado e a ação eletrizante e o senso de humor único fizeram o Homem de Ferro um sucesso instantâneo. Foi uma experiência cinematográfica que cativou tanto os fãs dos quadrinhos quanto o público em geral. Na cena pós-créditos, Nick Fury mencionando a iniciativa Vingadores foi um divisor de águas. Pela primeira vez, os fãs perceberam que estavam testemunhando o nascimento de algo maior. O Homem de Ferro não era apenas um filme independente, era a peça inicial de um quebra-cabeça muito maior. A construção cuidadosa do MCU começou aqui, com a promessa de histórias interconectadas e personagens que se entrelaçariam ao longo dos anos. A aparição da SHIELD e Nick Fury abriu portas para possibilidades épicas. Os fãs começaram a especular sobre os encontros dos heróis e eventos que até então só eram possíveis nas páginas dos quadrinhos. O sucesso do Homem de Ferro mudou a narrativa em torno dos filmes de super-herói. De apostas arriscadas, eles se tornaram investimentos de alto retorno. E os estúdios começaram a repensar como adaptar essas histórias para o cinema. O MCU decolou, tornando-se uma força inigualável na indústria cinematográfica. O sucesso estrondoso do Homem de Ferro definiu o padrão para os filmes subsequentes do MCU. A forma de contar histórias interconectadas e apresentar personagens complexos tornou-se a assinatura da Marvel, contribuindo para o sucesso contínuo do universo cinematográfico. Mesmo após todos esses anos, a nostalgia pelo Homem de Ferro permanece forte. Os fãs ainda visitam esse filme com carinho, lembrando-se da empolgação inicial que sentiram quando viram Tony Stark construir sua primeira armadura pela primeira vez na caverna. Ainda farei um vídeo comentando sobre o Homem de Ferro 3, que apesar de ser muito criticado, foi um filme marcante em minha mente, e trarei os motivos nos próximos vídeos, então fique atento no canal. É incrível ver sua progressão tecnológica em toda a sua história, e também todo esse conceito criado em torno do reator Ark, ele ser uma peça essencial para manter o Tony vivo. E ainda mais Tony ter criado a primeira versão dele utilizando sucata em uma caverna, conforme comentado no próprio filme. Como eu disse, acompanhe o canal que estão vindo mais vídeos sobre o MCU. Agora eu quero saber de você, qual a memória marcante que você tem com esse início do Tony Stark e o Homem de Ferro? Deixe nos comentários, estarei respondendo a todos. Lembro com muito carinho desse primeiro filme do Homem de Ferro, e na época eu nem fazia ideia que era o início de algo muito grandioso.